Olá pessoal, eu me chamo Thalia da Silva Meireles, juntamente com Emerson Leandro Costa Oliveira, iremos apresentar a vocês práticas silviculturais em plantações florestais. O desenvolvimento da ciência florestal ele se baseia na crescente demanda de produtos florestais, devido à necessidade também de se prevenir das consequências do desmatamento intenso e também nas correções dos efeitos em áreas degradadas. Para entender essas expectativas, há uma necessidade de se desenvolver novas técnicas, aperfeiçoar aquelas que já existem e construir novas máquinas e implementos que aumentem o rendimento e a produtividade da atividade florestal. E qual é o seu objetivo? A silvicultura ela tem como objetivo a produção e a manutenção dos povoamentos, de forma a atingir os propósitos que são estabelecidos num tempo determinado, e também para proporcionar os benefícios que são decorrentes da atividade florestal. O conhecimento dessa sua abrangência ela é entendida principalmente como parte da ciência florestal que se preocupa com o estudo das espécies florestais e das florestas, e também com a implantação de florestas artificiais, como as formas adequadas de intervenção nas florestas naturais ou plantadas, e também com o produto de bens e serviços, que são em qualidades e quantidades, principalmente para atender o mercado. O uso e influências da floresta. Um fato importante que é importante destacar é que o povoamento florestal ele não deve ser analisado apenas como um aspecto produtivo, mas também pelo seu aspecto protetivo e social. As florestas elas podem produzir benefícios tanto diretos quanto indiretos. Os benefícios diretos eles estão relacionados com os produtos e subprodutos que a floresta pode oferecer, além da geração de emprego. Já os benefícios que são indiretos, eles são resultantes da proteção do ambiente e das influências positivas no microclima, nessas regiões tanto circunvizinhas quanto de outros estados também. Outros benefícios indiretos estão relacionados com a preservação e a conservação de sítios especiais, como lazer e com a qualidade de vida. A floresta, como fonte de matéria-prima, ela se destaca pela madeira, que ela pode ser utilizada em estado bruto ou com pouca transformação, no caso de desdobro primário, como postes, moirões, dormentes, andames, vigas, entre outros produtos. E na construção civil também para sustentação de telhados, esquadrias, batentes, tacos, entre outros. E pode também ser utilizada na confecção de pequenos objetos com cabos, caixas ou fósforos. A madeira, no caso, ela pode ser mais transformadas e utilizadas na produção de chapas de fibra, chapas de madeira aglomerada, compensados, lâminas para revestimento ou enchimento de compensados. O mais recente é para a produção de chapas do tipo MDF, que é um tipo de aglomerado. Outra utilização importante da madeira é como fonte de energia, que ela se caracteriza como renovável, principalmente como a lenha ou transformada em carvão vegetal. A transformação do carvão ela é muito utilizada pelas indústrias, principalmente pelo aumento do poder calorífico em relação à massa, além de uma série de subprodutos da carbonização, como os gases, óleos e o alcatrão. O carvão vegetal do eucalipto ele tem um incremento de 60% no poder calorífico, com redução de 60% a 65% do seu volume e até mesmo de 75% do seu peso. Ressalta-se que existem outros fatores que afetam com prejuízo ao desenvolvimento. Contudo, outros afetam beneficiando o desenvolvimento, sendo importante para distinguir outros efeitos.
pois em alguns casos eles existem um pequeno limite de benefício e prejuízo. A seleção da espécie florestal será determinante no sucesso do empreendimento florestal, e vários fatores devem ser considerados na sua escolha, sendo que o principal fator está relacionado com o objetivo do empreendimento. Apesar de algumas espécies serem adequadas a múltiplos usos e outros específicos para determinado tipo de produto, existe outro fator a considerar, como a disponibilidade de material de propagação, sementes ou mudas, de qualidade e de origem comprovada. Finalmente, a espécie ela deve ser apta para ser plantada nas condições do local onde será desenvolvido o empreendimento ou de adaptação já comprovada. Uma espécie florestal pode apresentar-se com características bastante distintas quanto a diversos fatores que afetam seu desenvolvimento, como a sua classificação quanto ao estágio sucessional, em pioneira, secundária ou clímax. Geralmente as espécies pioneiras ela apresentam maior exigência de luz e desenvolvem bem em áreas que são totalmente limpas, enquanto que as secundárias e clímax elas exigem um ambiente mais estável. Quanto aos fatores de luz, umidade, vento, entre outros. De acordo com as características da umidade do local, elas podem ser selecionadas as espécies higrófitas, xerófitas ou higrófitas xerófitas. Enquanto para o fator luz, podem ser escolhidas espécies iliófilas, as intolerantes ou as umbrófilas, ou tolerantes. E finalmente existem as espécies perennifólias ou caducifólias, também conhecidos como decíduas. Se determinada espécie ela ocorre em certa região, é mais provável que o sucesso na atividade silvicultural e de sua ocorrência natural, se for em grupos, aumenta essa possibilidade. Contudo, somente as informações não serão suficientes. Após a seleção da espécie, é necessário bem conhecer todas as técnicas que envolvem a produção da espécie, seu plantio, a condição do povoamento implantado e sua colheita, de modo a garantir nova regeneração e continuidade do empreendimento florestal, o que se caracteriza como uma atividade cíclica. Agora eu irei passar a palavra para o meu colega. Obrigado pela atenção de todos. Agora eu vou dar continuidade ao trabalho sobre as práticas silviculturais e eu vou falar sobre o controle de pragas. As culturas florestais, elas são atingidas por inúmeras pragas, mas existem algumas que causam danos consideráveis. Dentre essas, existe a gente pode 2, 3 gravando. Eu vou dar continuidade ao trabalho. Eu vou falar agora sobre o controle de pragas. Dentro das culturas florestais, existem várias pragas que causam danos econômicos, principalmente, destroem plantações inteiras, principalmente nas fases iniciais, como nas mudas, quando as árvores estão recém-plantadas. E uma dessas pragas é a formiga. Daí a importância do produtor, do silvicultor ou da empresa. Hoje praticamente a silvicultura é dominada por grandes corporações. Daí a importância do silvicultor, da empresa, ter alguém, ter um pessoal capacitado que consiga enxergar esses formigueiros e que faça o controle eficiente dessa praga. Porque a formiga cortadeira, ela destrói todas as plantações, principalmente na fase de muda. E o interessante disso é que essa formiga, quando ela chega na fase adulta,
ela já tem uma grande capacidade de destruição. Ela consome uma quantidade enorme de folhas, né, durante todo o seu ciclo. Então, uma plantação de eucalipto ou de pinos está ameaçada com a presença dessa praga dentro da plantação. Por isso que o controle ele deve abranger todas as fases de desenvolvimento da praga, seja ela já na fase adulta ou no início do seu desenvolvimento. E o silvicultor ou o engenheiro agrônomo, o profissional, ele deve escolher o princípio ativo mais adequado ao controle das formigas. Se ele escolher o princípio ativo errado, pode até ter um efeito de início, porém não vai controlar a infestação, os formigueiros vão continuar surgindo. Esse produtor ele vai ter muitos problemas do ponto de vista que essa praga ela vai destruir toda essa plantação. Então o dano econômico vai ser muito maior, ele vai ter muitos prejuízos. E cabe ressaltar que as perdas de produtividade podem chegar até a 30%. E se tratando de uma commodity, que é a madeira, ou até os derivados da madeira, onde se trabalha com margens muito curtas, isso é um prejuízo enorme. Então, o produtor, o silvicultor, o engenheiro agrônomo, ele deve estar muito atento ao controle dessa praga. E existe também uma outra praga, que infelizmente eu não coloquei aqui, que é o cupim, que também causa danos econômicos gravíssimos. Os cupinheiros também devem ser controlados. O produtor tem que ficar atento ao surgimento dessa praga e ao controle dela desde o início, principalmente quando a cultura ela é iniciada, quando ela é recém-plantada, porque elas vão praticamente dizimar, então o controle tem que ser efetivo. No que concerne ao preparo do solo, é preciso primeiramente que esse produtor, esse silvicultor, ou alguém que tem interesse em trabalhar com a silvicultura, a ciência, ele deve preparar o solo, ele deve proporcionar as condições adequadas para que essa planta ela consiga se desenvolver, para que ela tenha todos os nutrientes necessários para o seu desenvolvimento ao longo de todo o ciclo, desde o momento em que ela é plantada, desde o momento do transplantio até a colheita. Não pode faltar nutriente, porque se faltar ela não desenvolve. E se tratando de silvicultura, esse desenvolvimento ele tem que ser todo adequado. Ele não pode ter desnível, não pode ter uma árvore, uma quantidade grande de árvores altas e outras pequenas. Tem que ser proporcional, deve existir uma proporcionalidade, até porque você está trabalhando com madeira, então esse produto ele tem muito valor agregado. Então ele deve corrigir o solo, mas para isso, primeiramente ele deve fazer uma análise de solo, que é o beabá de qualquer produção agrícola. Sem uma análise de solo, ele está de mãos atadas, porque ele não vai conseguir saber quais as condições que aquele solo se encontra, condições químicas, físicas e biológicas desse solo. E se ele fizer uma adubação sem uma análise de solo, ele está jogando dinheiro fora. Ele não tem noção. É como o ser humano que se automedica. O ser humano tem um sintoma, sabe-se lá, sei lá, qualquer sintoma que ele tem pelo corpo, ele se automedica. O sintoma pode ser qualquer outro problema, mas ele pode tomar um analgésico para passar a dor, mas o problema vai continuar. Então, se o produtor ele aduba o solo sem análise de solo, sem o diagnóstico, o que a análise de solo faz é isso, ela dá o diagnóstico precoce do estado, da condição daquele solo. E sem essa análise, ele não consegue fazer uma correção eficiente, ele nem vai corrigir, na verdade.
ele vai criar mais problema ainda. Ele vai alterar o pH desse solo. Ele pode até mesmo dizimar a biota do solo, se existir. Ele vai mudar, alterar todas as características físicas, químicas e biológicas do solo. Se ele fez a análise de solo, aí sim ele passa para a adubação. E essa adubação ela tem que ser baseada na análise e principalmente no conhecimento que esse produtor tem da cultura que ele vai trabalhar. Se ele não tem noção do que é a cultura que ele vai trabalhar, ele também vai cometer erro. Porque a adubação da mandioca não é a mesma da soja. A adubação do eucalipto não é a mesma do coqueiro. São plantas diferentes. São necessidades nutricionais diferentes. Cada uma vai exigir mais de um determinado nutriente. Então ele precisa conhecer também a fisiologia dessa planta. E daí a importância também dele ter o acompanhamento de um engenheiro agrônomo. Daí a importância dele ter o acompanhamento de um engenheiro florestal, de um profissional capacitado para ajudá-lo no desenvolvimento desse projeto. Porque se tratando de projeto de silvicultura, se ele não fizer o manejo adequado do solo, é prejuízo. E aqui a gente vai ter, no caso do preparo do solo, o tipo de sistema. Como é que ele vai trabalhar nesse solo? Um sistema mecanizado? Claro que vai ser mecanizado. Não tem, se tratando de silvicultura no Brasil, praticamente ela é dominada por grandes grupos, vai ser mecanizado, mas pode ser também que a gente tenha pequenos produtores, aí é um sistema manual, ele vai escolher. No manual é mais demorado, e dependendo também da situação é mais caro. Muitas vezes é até inviável para grandes áreas. E no mecanizado há um custo também. Mas se houver um planejamento, se esse produtor, se esse silvicultor, se esse grande grupo, ele fez ali o plano de desenvolvimento desse projeto, ele não vai ter problema. Ele vai conseguir executar muito bem. E por último são as máquinas. As máquinas devem ser adequadas ao tipo de solo. O equipamento, na verdade, deve ser adequado ao tipo de solo que ele vai trabalhar. Se ele levar um trator com baixa potência para um solo que exige tratores de alta potência, não vai adiantar. Vai ser mais trabalhoso, vai ser mais caro, ele vai gastar mais tempo, e tempo dentro do agronegócio, no que diz respeito a maquinário, é custo. Tempo no agronegócio, quando se trata de maquinário, é custo. E se é custo, se ele não souber usar de forma eficiente o maquinário que ele tem à disposição, ele vai gastar ainda mais. Ele vai ter prejuízo, e para ele tirar esse prejuízo vai demorar muito mais tempo. E quando é silvicultura, o prazo é muito maior, como por exemplo uma cultura da soja. Ele tem que planejar muito bem o que ele vai fazer. Ainda aqui sobre a adubação eu já falei, sobre a adubação da soja, da silvicultura, ou sobre a importância da análise química dentro dessas práticas silviculturais. E aí a necessidade de conhecer cada cultura, e aqui eu tenho aqui a fórmula, né? A correção do solo, né? E aí ele conhecendo com a ajuda de um agrônomo aqui, ele consegue, com a orientação de um agrônomo, ele consegue sim trabalhar muito bem e ter ali, conseguir tirar o melhor dessa produção dele. No que se refere ao espaçamento, esse espaçamento vai variar de cultura para cultura, é óbvio, e ele tem que saber qual é o objetivo da floresta dele. Por quê? Porque se ele vai trabalhar com essa, se ele almeja trabalhar com essa madeira diretamente para a indústria, então ele vai trabalhar com um tipo de espaçamento.
Se essa madeira já é para mourão, para estaca, já é outro tipo de espaçamento. E dentro desse espaçamento, a gente tem dois tipos. A gente tem o espaçamento maior e o menor. Se for maior, a gente vai ter um maior volume por hectare. O fuste também vai ser bem maior, é óbvio. Os desbastes eles vão ser mais tardios. Isso vai variar de acordo com cada espécie. E se for menor, é a mesma coisa. A conicidade do fuste vai ser menor e o volume também vai ser menor, é óbvio. E também vai haver redução no diâmetro da altura do peito. E os desbastes serão precoces. Então o produtor também tem que estar atento a essa prática florestal aqui, né? É o espaçamento. Quanto ao plantio, aqui a gente tem o corveamento, né? Vai depender e vai variar de acordo com cada espécie. A espécie que ele vai trabalhar. Por exemplo, aqui eu tenho o eucalipto. E aí a distância, o tamanho das covas vão ser de 30 por 30 por 30. Isso varia de acordo com cada espécie. O tamanho dessa cova também vai variar, ou o tamanho dessa cova vai ser diferente para uma outra planta, como pinos, araucária. Tudo vai depender, vai variar de acordo com a espécie que ele está trabalhando. Aí existe aqui o manual e o mecanizado. O manual a gente já sabe como é que funciona, é um funcionário, um trabalhador que vai ali e vai cavar, vai fazer essa cova, né? E aí tem o mecanizado, que obviamente é muito mais eficiente, apesar de ser mais caro para um pequeno produtor. Para um grande produtor, para uma grande indústria, uma grande empresa, é óbvio que o mecanizado é mais viável. Ele vai reduzir o tempo para que esse corveamento seja feito e, obviamente, ele vai reduzir custo também, porque ele não vai ter vários trabalhadores em campo. Ele vai ter apenas um ali, ou talvez dois, diferente de um corveamento manual, que são várias pessoas trabalhando. Isso leva muito tempo, vai levar mais tempo ainda. Eu tenho algumas imagens sobre esse plantio, no caso, sobre esse plantio manual, a abertura dessa cova manualmente. A gente vê aqui um rapaz fazendo a abertura aqui dessa cova, e aí, em seguida ele faz o plantio da muda. E aí a gente já tem o mecanizado, é totalmente diferente. Nesse caso aqui ainda um equipamento até rústico, não é tão moderno como que a gente é acostumado já a ver nessas grandes empresas como a Suzano, a Klabin, né, que praticamente dominam aí a silvicultura, né, no Brasil. Aqui a gente já tem outro equipamento. O trabalhador aqui tá sentado e ele vai plantando aqui, vai colocando as mudas dentro dessas covas que são feitas aqui pela máquina. Aqui também tem um outro exemplo. Então são duas pessoas. Só que aqui a gente já tem uma máquina mais moderna. Essa máquina aqui, ela é a Komatsu D61EM. Essa foto aqui eu peguei da Suzano Papel e Celulose. E é uma máquina robusta, cara, de milhões de reais, que é praticamente inviável para um pequeno produtor, médio produtor. É uma árvore caríssima. A gente está falando de uma empresa que fatura bilhões e bilhões por ano, né? Então ela tem condições de comprar várias dessas máquinas aqui. E a máquina faz as covas, e aí são colocadas aqui essas bandejas em cima aqui, desse mesmo maquinário onde se faz as covas. E aí as mudinhas são plantadas na proporção que ela vai fazendo a cova, as mudas são colocadas também. E junto com ela vai água também. Eu não sei se vai hidrogel porque eu não vi essa informação, mas a água vai junto.
Aqui os cuidados que esse produtor ele deve ter quando ele for fazer esse plantio, esse replantio. Um desses cuidados aqui é o transporte adequado das mudas. O ideal é que ele transporte essas mudas no momento que ele for fazer esse plantio em bandejas, para evitar choques mecânicos, para evitar que essas plantas sofram lesões. E uma planta lesionada, quando colocada no campo, ela é um problema, porque ela vai estar mais suscetível a pragas e doenças, então ele vai ter mais problema ainda. Ele tem que tomar cuidado também com as raízes das plantas. Se essa raiz ela sofre uma lesão, quando essa planta ela for para o solo, ela não vai conseguir absorver bem os nutrientes e também vai dar abertura a pragas de solo, vão afetar aí essa cultura. Ele deve obter mudas certificadas. Geralmente essas grandes empresas já têm suas próprias estufas onde são produzidas essas mudas, mas para o pequeno produtor nem sempre isso é possível, então ele vai ter que adquirir de alguém. Com a sanidade dessas mudas é um fator também importante. O momento do plantio também, ele tem que ficar atento às condições climáticas, à janela de plantio também. Não pode ser plantado na época errada, ele vai ter mais problema ainda. Aqui é mais para o plantio manual, que é evitar a compactação, porque o que acontece é o seguinte, aqui que a gente percebe no interior, que eu já observei. Quando a pessoa ela vai lá e vai plantar qualquer tipo de planta, seja uma frutífera, até mesmo nesse caso aqui uma planta voltada para a silvicultura. Ele pega a muda, ele faz a cova, coloca ali o adubo, depois de uns dias ele vai fazer o plantio. E aí ele coloca a muda ali, tira do saco, coloca a muda, e aí coloca lá a terra normal que a gente conhece, cobre lá, e ele pisa, ele dá uns pisões, né? Ele pisa ali o solo, isso gera uma compactação. É complicado isso aí, porque isso vai prejudicar o desenvolvimento da planta. Para quem planta manual, tem que evitar esse tipo de compactação. Aqui eu vou falar sobre a irrigação e o hidrogel, que é interessante porque esse tipo de produto ele vem sendo muito utilizado na silvicultura, porque ele permite a rotação, a retenção de água no solo, né? Principalmente a água da irrigação, por um longo período de tempo. E essa água ela é disponibilizada de forma gradativa para a planta. Então, essa planta ela consegue ficar durante mais tempo hidratada. Essa foi uma tecnologia inventada que deu muito certo. Outro detalhe é que esse hidrogel ele permite que a planta absorva até de 200 ou 400 vezes o seu peso em água. Ele fica ali ao redor da raiz, né, da planta. É interessante, é uma tecnologia que eu não conhecia, que eu vi que eu achei bem interessante. Isso tem transformado totalmente o que a gente conhece hoje como silvicultura. Então, foi uma tecnologia que foi inventada e tem dado bons resultados, né? É interessante, bem interessante. Você reduz o gasto com água e, ao mesmo tempo, essa água ela fica disponível para essa planta. Aqui é um exemplo de uma planta que ela recebeu aqui. A gente observa o hidrogel aqui ao redor dela e como a gente já vê aqui as camadas, né, a água aqui disponível para ela. É uma tecnologia incrível, realmente incrível. Sobre o desbaste, a gente tem aqui ele em 3 tipos. Ele pode ser seletivo. Nesse caso aqui, essas árvores elas são cortadas de acordo com a classe de dominância. Existem árvores dentro da área, árvores que são dominantes, são aquelas que estão ali, que recebem mais os recursos, principalmente luz.
que vão absorver mais luz, água, nutrientes. Existem árvores que são codominantes, que também absorvem uma grande quantidade de luz e de água e de nutrientes. Existem árvores que são dominadas. São essas árvores dominadas que tem que se tirar, nesse primeiro momento, desse meio, porque elas vão disputar nutrientes com as outras. E essa árvore dominante, ela precisa ter todos os nutrientes necessários para que ela se desenvolva, para que ela produza mais madeira, né? Ela tem que ter todos os recursos disponíveis, todas as condições disponíveis para isso. Aqui, o outro tipo aqui é o sistêmico, e nesse aqui as árvores elas são cortadas em linhas inteiras, já é diferente do seletivo, e tem o misto, que é a combinação dos dois, a combinação do sistêmico com o seletivo. E aí, no que se refere à colheita, a gente tem aqui o sistema de toras, que são toras longas e de fuste, que é muito comum, principalmente nessas grandes empresas aí, que tem grandes maquinários, né, grandes máquinas, mas também o pequeno também, ele consegue fazer isso aqui de forma manual. Tora curta, que também é muito comum. E aí o sistema de árvores inteiras, que aí já precisa de um maquinário mais potente, né, de um maquinário mais robusto. Aí os fatores que influenciam aqui a colheita florestal. O relevo, quanto mais declividade esse relevo tem, mais dificuldade esse produtor vai ter de colher. O clima também, porque se esse relevo tiver uma grande declividade, e choveu no dia anterior, e esse solo, ele não tem essa água não conseguiu infiltrar muito bem no solo, então essa máquina vai ter dificuldade para colher essas árvores. A capacidade de investimento dele, obviamente o poder econômico faz muita diferença. Quanto mais dinheiro ele tem, mais tecnologia ele pode empregar na produção florestal dele. Então, se ele tem mais tecnologia, obviamente ele produz mais. O objetivo da madeira, para que ele quer essa madeira? Qual a finalidade dela? É para exportação, é para o mercado interno, é para móveis, é para compensado, para que é? As condições locais também vão influenciar e, obviamente, os equipamentos disponíveis. Quanto melhor o equipamento que ele tem, quanto mais tecnologia ele tem, essa colheita vai ser mais eficiente ainda. Aqui eu vou falar sobre os tipos de corte. Então, o corte raso, que só deve ser aplicado em áreas de perigo de erosão. E aí tem o corte sucessivo, que consiste na aplicação de cortes distintos em povoamentos naturais ou artificiais. Tem um corte seletivo, que ele é feito para liberar as espécies econômicas e é feita a extração, né, dessas árvores competidoras que estão ali competindo por nutrientes com essas outras aí. São os 3 tipos de corte na fase de colheita. E aí as fases da colheita, agora eu vou fazer aqui um apanhado geral, que é o desgalhamento, o empilhamento, o descascamento, o transporte primário, o carregamento, o transporte e o descarregamento. O desgalhamento é feito por esse maquinário aqui. Ele vai tirando todos esses galhos aqui dos troncos, né? Vai deixando essa madeira limpa. Depois vem o descascamento. Aqui já vem o empilhamento, que é feito também por uma outra máquina, mas em algumas regiões ainda é feito manualmente por trabalhadores. Aí vem o descascamento, feito por esse maquinário aqui de ponta também, que deixa a árvore já descascada no ponto de transportar. O transporte primário, que é retirado, que é retirado do meio da floresta e é direcionado para uma outra área, onde também vai ser empilhada para posteriormente ser transportado até ou o porto ou o local de um comprador, assim vai, assim sucessivamente. Aqui tem o carregamento, que é feito por essa outra máquina, pode ser manual também, pode ser por outros trabalhadores.
E aqui tem um transporte final. Ele já é feito por carretas, já é feito via estrada, né? Via rodovias. Isso aqui também representa um custo alto para pequenos produtores, né? Para transportar essa madeira. Mas às vezes também o comprador ele arca com os custos, dependendo da distância. E aqui é o descarregamento já em uma fábrica, ou em um porto, ou em uma grande indústria. Se for para carvão, aí o setor de açúcar usa muito ainda madeira. Então é feito esse descarregamento. Então essa foi a nossa apresentação. Agradeço a atenção de todos.